Imagine que você é um empreendedor que abriu recentemente um restaurante e você deseja aumentar o seu faturamento, atrair mais clientes. O que será que pode te ajudar nesse processo? Vamos descobrir junto? Então, essa é a disciplina Gestão de Indicadores e na aula de hoje a gente vai falar sobre a seleção de indicadores, ou seja, nesse processo aí de empreender, abrir um restaurante, o que pode te ajudar é os indicadores. Então, vamos entender como selecionar esses indicadores para, então, atingir seus objetivos e aumentar esse negócio, aumentar o faturamento, atrair mais clientes. Bom, então, o objetivo da nossa aula é abordar a importância dos indicadores de desempenho, com ênfase aí nos indicadores chaves de desempenho, os QPIs, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses QPIs, que são os indicadores chaves de desempenho. O que é, então, um indicador-chave de desempenho? Eles são um subconjunto de indicadores que são considerados os mais críticos para o sucesso da organização, selecionados com base em sua relevância direta para os objetivos estratégicos. Então, a gente tem, por exemplo, o objetivo estratégico de aumentar o faturamento do restaurante. Com base nesse objetivo, a gente vai selecionar indicadores chaves de desempenho. Então, são aqueles mais importantes, aqueles que vão ter uma contribuição direta para que você atinja o seu objetivo. Porque a gente, quando pensa, né, em indicadores, tudo que pode ser medido, a gente pode transformar no indicador, mas às vezes não é conveniente, né? Não vai trazer um benefício para a gente. Por isso que às vezes a gente precisa restringir o que a gente deseja medir ali a esse grupo seleto de indicadores, que a gente vai chamar então de indicadores chaves de desempenho. E eles então refletem aí áreas críticas de monitoramento. Então a gente vai pensar especificamente no que a gente quer, analisar a área e a partir daí a gente vai selecionar os nossos indicadores. Também vão evitar aí uma sobrecarga de informação. Porque pensa, se você sair medindo tudo que você encontrar, criar indicador para tudo, imagina quanta informação, como vai ser difícil lidar com tudo isso, transformar isso em algo que seja útil. Por isso que é importante selecionar esses indicadores chaves de desempenho. E também tem a questão aí que eles sempre têm que levar em consideração a flexibilidade para ajustes. Então, a gente vai selecionar esses indicadores, mas eles têm que ter uma flexibilidade. A gente tem que conseguir ajustar eles de acordo com a realidade da empresa, né? Porque a empresa é um organismo vivo. As coisas vão mudando e às vezes a gente precisa adaptar aí também os indicadores. Quais são aí os cuidados que a gente tem que ter na seleção de indicadores? Ou seja, a gente vai selecionar alguns que são chaves e a gente tem que ter alguns cuidados. Vamos conhecer esses cuidados? Primeiro, esses indicadores têm que ser o quê? Relevantes. Então, tem que contribuir para algo, tem que ter um significado, tem que ter um motivo para eu escolher ele. Então, tem que ser relevante. Também tem que ser mensurável, porque se eu não conseguir medir ali, né, a informação que eu quero conseguir, não consigo transformar isso em indicador, né? Então, se eu quero aumentar o faturamento, tem que ser capaz de medir o faturamento. Então, o indicador tem que ser mensurável. Ele também tem que ser objetivo, então tem que estabelecer certinho o que eu quero com aquele indicador. Ele não pode ser algo abstrato, melhor dizendo, baseado em opinião, em eu acho. É algo ali bem concreto, é algo objetivo. Também tem que ter a disponibilidade de dados, porque eu preciso de dados para calcular, para chegar ali nos meus indicadores. Se eu não tiver dado, não tem como ter um indicador, ok? Ele também tem que levar em consideração a questão da relevância temporal. Então, essa questão da flexibilidade, né, do indicador se adaptar à realidade do projeto ou da empresa. E a gente conseguir usar ele aí por um bom tempo, comparar no tempo e tudo mais. E ele também tem que ser rastreável e acessível. Então, está relacionado aí aos dados. Os dados têm que ser rastreados. Eu tenho que saber de onde esses dados vieram, porque eles precisam ser aí dados confiáveis. E por isso que tem que ser, então, rastreáveis e acessíveis. E também comparáveis. Eu tenho que ser capaz de comparar, né, o indicador no decorrer do tempo, ou um indicador com outro indicador, ou com o indicador da concorrência, por exemplo. É importante essa questão da comparabilidade. E também tem que analisar a questão aí
dos custos e benefícios. Não é de graça ter um indicador, então eu tenho que analisar mais a fundo esta questão. Também, né, é importante a gente definir a frequência de medição e dos relatórios dos indicadores, ou seja, eu tenho que saber de quanto em quanto tempo eu vou medir ali aquele indicador, vou atualizar eles e também de quanto em quanto tempo eu vou apresentar esses indicadores ali em forma de relatório ou de uma apresentação oral mesmo. Também é recomendável aí evitar a criação de um grande número de indicadores, então é importante trabalhar mais concentrado nesses indicadores chaves de desempenho para não trazer um monte de informação que às vezes não é útil, né? Não poluir demais. A empresa tem que focar ali no que de fato é importante para ela nos seus objetivos. E eles têm que ser compreensíveis para todas as partes interessadas. Então, quem está ali envolvido no processo tem que conhecer o indicador e entender o que ele se propõe, qual é o objetivo dele. Também é importante que esse indicador esteja alinhado com as estratégias da empresa. Então, o indicador tem que ter um alinhamento estratégico. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente tem que aí, esse alinhamento, né, ele garante o direcionamento de esforços e recursos para objetivos estratégicos. A empresa não tem recursos infinitos, então ela tem que saber quais são os seus objetivos estratégicos e focar os seus esforços para conseguir atender esses objetivos, certo? Então, por isso que na hora de definir os indicadores, eu tenho que olhar para o objetivo estratégico e fazer esse alinhamento. Também, esse alinhamento possibilita a medição do progresso em direção a metas de longo prazo. Então, eu tenho ali uma meta de longo prazo, eu vou estabelecer o objetivo, por exemplo, de aumentar o faturamento em 5% ao ano, e vou medir isso, e ver se está ou não atingindo, né? Então, possibilita essa medição do progresso em direção a essa meta. E também promove a gestão eficaz do desempenho e a tomada de decisão. Se eu tenho indicadores, eu consigo, então, tomar decisões informadas, porque eu vou olhar para esses indicadores, avaliar a situação da empresa e depois tomar uma decisão. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a questão do custo-benefício dos indicadores. Então, esses indicadores, né, a gente tem que considerar os custos de coletar, processar e analisar dados versus os benefícios. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a utilidade do indicador, né, versus os recursos investidos. Ou seja, para eu chegar no final e ter um indicador para que eu possa analisar, tem todo o processo, eu tenho que coletar as informações e tudo mais. E isso vai demandar custos, seja ali de mão de obra, né, do pessoal que está trabalhando, ou algum sistema que eu vou ter que contratar. Então, tem um custo associado. E eu tenho que avaliar qual que é o benefício que esse indicador traz, para ver se vale a pena ou não usar esse indicador. Porque a empresa, como a gente viu, tem que focar ali, não tem recursos limitados, né? Então tem que focar nos objetivos estratégicos. E dentro disso ela vai escolher seus indicadores. E ela também tem que olhar para esses indicadores e ver no que eles vão contribuir e avaliar o custo, para ver se vale ou não a pena encontrar esse equilíbrio. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho mais, né, sobre todo esse processo da escolha dos indicadores, vamos ver isso na prática? Vamos para o nosso momento na prática, então. A gente tem aqui, né, a situação problema da empresa XYZ, que é uma empresa de logística nacional. Ela está enfrentando desafios com a concorrência crescente, custos de combustíveis em alta e uma demanda por prazos de entrega mais curtos. Certo? Então, ela está passando por essas dificuldades, o combustível só aumenta, os clientes estão cada vez mais exigentes, querendo enxugar ali os prazos, e ela precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Então, ela quer aí implementar um sistema abrangente de KPIs, né, de indicadores chaves de desempenho. Mas ela está na dúvida, quais indicadores ela deve escolher? Então, levando em consideração que ela é uma empresa de logística, que ela quer melhorar o tempo de entrega, economizar ali em relação aos custos, que indicadores ela deve escolher? Vamos ver?
Bom, qual que é o objetivo primeiro dessa empresa? O objetivo dela é melhorar a satisfação do cliente, reduzir custos operacionais e manter a competitividade no mercado. Então, a gente estabeleceu o objetivo. Com base nesse objetivo, a gente vai o quê? Escolher os indicadores. Então, no caso, quais foram os indicadores selecionados? Tempo de entrega, cumprimento de prazos, eficiência de combustível, custos operacionais, satisfação do cliente. Bom, então ela selecionou aí, né, esses indicadores, tempo de entrega, cumprimento de prazos, vai de encontro, né, à questão de se tornar mais competitiva, né, reduzir ali o tempo de entrega. A eficiência de combustível é para ela conseguir que reduzir os custos. E também, né, vai avaliar todos esses custos operacionais, sempre com foco na satisfação do cliente. Então, ela selecionou esses indicadores. Esses são os indicadores que vão contribuir para ela atingir o objetivo. Vamos ler de novo o objetivo, então. Qual que é? Melhorar a satisfação do cliente, reduzir custos operacionais e manter a competitividade no mercado. Quais são os benefícios que medir, né, acompanhar esses indicadores pode trazer para essa empresa? Primeiro, vai possibilitar monitorar regularmente o seu desempenho. Então, utilizando esses indicadores, ela vai monitorar o seu desempenho, vai saber como está o seu tempo de entrega, como estão os seus custos. Ela tem como, então, saber, ela tem como reunir dados. A partir disso, ela vai poder identificar aí rapidamente áreas de ineficiência. Então, uma vez que eu tenho a informação, eu consigo fazer uma análise completa da minha operação e ver aonde que não está atingindo o objetivo, aonde está sendo ineficiente, aonde eu tenho que repensar ali a minha estratégia. E a partir daí, a empresa pode tomar medidas específicas, então, para melhorar o seu desempenho. Quais são os resultados que a empresa pode alcançar utilizando aí esses indicadores? Primeiro, ela chegou aí, né, uma vez que ela aplicou esses indicadores, ela conseguiu fazer com que o tempo médio de entrega dela fosse reduzido. Então, agora ela controla, ela vê se está ou não atingindo a meta e quando foge ali da meta, ela toma medidas para corrigir isso e voltar para a meta de novo. Então, isso ajuda a reduzir esse tempo médio de entrega. Também, outro resultado é a precisão no cumprimento, que a precisão no cumprimento de prazos aumentou, então ela está cumprindo esses prazos com mais precisão. Também tem a questão da eficiência de combustível, que houve uma redução nos custos operacionais, ou seja, ela está conseguindo aproveitar melhor esse combustível, então está gastando menos. E também tem a questão da redução na taxa de devolução devido a entregas atrasadas ou incorretas. Então, ela melhorou o processo dela, está entregando mais rápido e, por consequência, o cliente está ficando mais satisfeito. Então, não está havendo devoluções, porque está todo mundo satisfeito com o trabalho aí executado pela empresa. Bom, então essa foi a nossa aula, onde a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os KPIs, né, os indicadores aí, chave de desempenho, a gente viu como selecionar eles, e aprendeu aí numa situação real, né, quais são os resultados que eles podem trazer para a empresa. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e um grande abraço.